Boa tarde, Ambiente 2030. Hoje temos como convidado o engenheiro José Martino e vamos começar por tentar conhecer melhor um pouco o engenheiro José Martino. É uma cara bastante conhecida nesta região, por estar ligado a alguns projetos que têm aparecido aqui na nossa praça pública. E iria então começar por perceber como é que José Martino se apresenta. É como agrónomo, como consultor? Como é que é, José? Como é Em que. primeiro lugar, obrigado pelo convite e pela oportunidade. É um enorme gosto estar cá. A minha apresentação é um pouco disso tudo, não é? Primeiro que tudo, sou consultor, porque tenho empresas, tenho colaboradores, e umas dezenas deles, e portanto temos que fazer face às despesas e também contribuir para o desenvolvimento. Mas somos mais que tudo entidades que promovemos desenvolvimento. Temos uma preocupação muito grande na criação de riqueza no mundo rural. Porquê? Porque acreditamos que a coesão territorial só é possível com o desenvolvimento agrícola e do turismo em espaço rural. Isto quer dizer o quê? Quer dizer quando se ganha dinheiro em territórios do interior, ou seja, quando se desenvolvem atividades ligadas à agricultura, ou agroalimentar, ou turismo em espaço rural, e que é significativo o valor acrescentado, automaticamente há pessoas interessadas em viver lá, em desenvolver essas atividades, em progredir. Porque há um ponto que eu considero muito importante, é que quem está ligado à agricultura e ao mundo rural pode não ter grande formação académica, ou ser até deficiente, mas tem uma experiência de vida muito grande e uma capacidade extraordinária de perceber quando se ganha dinheiro a fazer determinada atividade. Eu lembro na minha vida de assistir, no caso da fileira do Kiwi, que é aquela que estou ligada há mais tempo, desde 1985, de casos na bairrada em que determinados microprodutores que fizeram plantações de part-time, que quando chegaram à plena produção passaram a ter resultados interessantes que integravam no rendimento familiar, e que todos os familiares e amigos ficavam muito curiosos como é que de um momento para o outro havia dinheiro para trocar de carro, havia dinheiro para fazer obras na casa, e depois também a partir daí também aderiram A mesma dinâmica. à mesma dinâmica. E, portanto, é esta inteligência organizativa e emocional do terreno que eu admiro muitíssimo, e que se sente. Também se sente o oposto, e que a estatística do país também espelha, que é a agricultura e o espaço rural, do ponto de vista estatístico do país, ou são neutros do ponto de vista da sustentabilidade económica, ou são negativos. E, portanto, aquele ditado que a agricultura não dá dinheiro, do ponto de vista médio, do ponto de vista médio, é verdade. Uhum. Isto não quer dizer é que todos os atores e players que estão nesta atividade assim seja. Ou seja, há empresários agrícolas que ganham muito dinheiro na atividade porque estão bem estruturados, têm competência, têm capacidade de gestão, têm conhecimento, e depois incorporam-nos no terreno. Isto é, o sucesso na agricultura tem um ponto-chave que se chama oportunidade técnica da operação. Eu explico isto de uma forma Mais simples, simples. mais simples. O que é que isto quer dizer? Hoje estão 15 graus. Eh, Estamos na primavera, é normal que de um momento para o outro a temperatura suba, e, por exemplo, que amanhã possa estar a 35 graus. Eu tenho uma cultura frutícola, uma cultura hortícola, e que este aumento de temperatura eu tenho que acompanhar com rega. Uhum. Se eu regar imediatamente, a planta, do ponto de vista fisiológico, não sofre nada. Pode ter ali um pequeno stress da subida da temperatura, mas tem a água
para disponível. poder, tem água disponível para poder desenvolver os seus processos fisiológicos. Uma grande parte dos agricultores não está organizada e focada para que a água esteja de imediato disponível à planta. E, portanto, o que é que vai acontecer? Vai passar uma semana ou duas em que a planta vai ter stress, vai sofrer e, portanto, quando chegar ao fim do ciclo na colheita, a colheita vai ser muito mais baixa. Portanto, esta oportunidade técnica da operação, o fazer, isto quer dizer, fazer a operação certa na hora certa, faz toda a diferença. Ou seja, aquele que faz a operação certa na hora certa, quando chega ao resultado final, ele é maior do ponto de vista de quantidade, da produtividade da produção por unidade de área ou de animal, ou por animal, e também do ponto de vista da qualidade. E, portanto, isto depois repercute-se na valorização das produções. E parece-me um pouco do que já nos conhecemos há algum tempo e das conversas que vamos tendo, que a antecipação, a pesquisa, a leitura, não é? Será um ponto forte para quem trabalha nesta área da agricultura. Porque nós, talvez não saibam, mas o Zé Martino é um comunicador também na área da agricultura e de outros temas que estão à volta da agricultura e costuma escrever com regularidade na imprensa escrita nacional, no Público, por exemplo, há dias, no Observador, e também tem um blog, também no Jornal de Notícias, portanto, no Jornal de antecipando, Negócios, tem que estar preparado. Na Vida Económica escrevo semanalmente, já há umas dezenas de anos, depois com alguma regularidade, tanto nesses jornais no Público, no Jornal de Notícias, no Jornal de Negócios, Observador. Faço por uma questão de ser um cidadão envolvido, isto é, eu tenho um entendimento Mas tem que haver conhecimento de causa e tem que antecipar os problemas e estar munido. Tem que ser primeiro, é exigente, é assim, em média, cada folha A4 ou cada artigo, depende do número de caracteres, mas demora em média entre 3 a 4 horas. Portanto, isto já são valores padronizados, depois é padronizado por caracteres. Eu procuro fazê-lo porque entendo que é uma maneira de tornar o meu país um país desenvolvido, ou seja, com massa crítica. Quando escrevemos, somos obrigados a estudar os temas, a refletir sobre eles e depois também, ao escrever, arrumamos o pensamento e, portanto, tem que ter uma lógica, tem que ter princípio, meio e fim, tem que ter a argumentação necessária. E eu acredito que este envolvimento do ponto de vista público é muito importante para a agricultura. Porquê? Porque a agricultura hoje é muito mal vista do ponto de vista da sociedade. Criou-se uma visão urbana do meio rural. Isto é, hoje uma grande parte dos cidadãos que estão no meio rural são urbanos. Vivem num apartamento, numa moradia, e passam uma parte do seu tempo a olhar para um ecrã, do que seja. Pode ser um ecrã de eletrodomésticos, do que seja, de televisão, de computador, por aí fora. Saem de sua casa, vão para o trabalho, para os trabalhos que têm, muitos deles, a maioria hoje, mais de 70% da população trabalha em serviços, portanto também tem muitos ecrãs. Portanto, também estão numa realidade também artificial. Depois, do ponto de vista de diversão, também vão ao centro comercial, ao centro da cidade. E, portanto, o que está a acontecer neste momento é que quem vive no meio rural, hoje, por exemplo, não aceita os cheiros dos estrumes, não aceita as moscas dos estábulos dos animais, Como os seus antepassados faziam. não aceita as pulverizações, nem que seja de adubações foliares. Portanto, há aqui um conflito latente entre o urbano e o rural. Agora, há uma coisa que é chave, é que no fim de cada dia, cada pessoa, qualquer um de nós, precisa 3 vezes do agricultor para se alimentar. Portanto, podemos teorizar
sobre as questões dos impactos ambientais das produções agrícolas, sobre a questão da agricultura intensiva, sobre a questão das necessidades de água, se gastamos água, se não gastamos água, mas o que é certo é que nós humanos não Não passamos prescindimos. sem comida. E para mim, e o que me faz também intervir no espaço público, é que eu não aceito que o meu país não seja desenvolvido. Uhum. E não aceito porquê? Porque nós hoje temos condições estratégicas, externalidades que nos permitem ser desenvolvidos. Isto é, se estudarmos a história de Portugal, podemos aprender muitas coisas e podemos aprender quando, quão duro foi o passado e o que é o presente. Até 1990, uma grande parte da população portuguesa passava fome. Na Europa, que é a Europa, a União Europeia, onde nos integramos, até 1970 havia fome com significado. Portanto, nós não podemos esquecer o passado. Hoje, a fome que existe tem a ver com um problema de distribuição alimentar, ou seja, o que é produzido chega para as necessidades humanas. Só não chega por uma questão de distribuição em que há perdas. Nós, no passado, como éramos um país, sobretudo de agricultura e de solos, e temos solos relativamente muito pobres, portanto pouco produtivos, as alimentações eram muito eficientes e, portanto, éramos muito sujeitos a doenças e a esperança de vida Mais era baixo. baixa. E depois, também, do ponto de vista do conhecimento, não é? Nós, quando entramos na União Europeia, na Comunidade Económica Europeia em 1986, 25 a 30% da população era analfabeta. Portanto, hoje caminhamos para 50% dos jovens terem formação superior. Superior. A estratégia de desenvolvimento, nesta altura, é uma estratégia que se enquadra na nossa maneira de estar na vida como portugueses. Nós gostamos de inovação, gostamos de desenrascar, gostamos de fazer coisas novas, gostamos de ajustar, e este modelo do desenvolvimento permitir-nos-ia, na minha opinião, que o rendimento e a riqueza fosse maior. Por outro lado, todos os dias nos entram muitos milhões de euros da União Europeia. Isto é, quando fazemos as contas, nós, portugueses, achamos e bem que temos direito a um Estado social de acordo com aquilo que somos como povo. Mas, por outro lado, a nossa criação de riqueza não é compatível com isso. Como é que isto acontece? Acontece porque o dinheiro que a Europa nos manda faz o equilíbrio entre esta falta de criação de riqueza e as nossas necessidades. Isto para dizer o quê? Para dizer, do ponto de vista da agricultura, nós temos um déficit da balança alimentar de 3.600 milhões de euros. Isto é, o que nós comemos em Portugal, no fim de cada ano, temos que nos endividar ou ir a outra atividade que gere superávit de exportação, no mínimo de 3.600 milhões de euros. Quando nós poderíamos, com uma estratégia bem Mais delineada, assertiva. assertiva, na minha opinião, em 2 legislaturas, em 8 anos, pelo menos anular o déficit. Isto tem a ver com o quê? Tem a ver com que nós devemos produzir em Portugal aquilo que nós temos condições de solos e clima para produzir, e devíamos importar todos aqueles produtos que nós não temos solos e climas para produzir. Para dar um exemplo que está na ordem do dia, que são os cereais. Ainda há poucos dias, os responsáveis políticos disseram que vão conseguir aumentar a percentagem da produção de cereais em Portugal. É impossível. Não temos solos, não temos clima. Podemos fazê-lo, mas vamos fazê-los de uma maneira artificial com dinheiro que não temos. Era preferível investirmos em hortofrutícolas, em olival, E exportar. em vinha, E tentar exportar, não é? produtos de qualidade, exportar, porque nós estamos integrados no espaço europeu, isto é, no dia, porque há aqui duas teorias que se debatem em Portugal já há algumas centenas de anos. Uma delas é uma teoria de que é possível produzir tudo em Portugal, e há outra que acha que é melhor a especialização. Nós
produzirmos aquilo que temos condições para produzir e, portanto, por unidade de fator de produção vamos ter maior produção e, portanto, e vamos ter, portanto, maior sustentabilidade ambiental, não vamos forçar tanto o ambiente e vamos produzir mais barato. E como nós estamos integrados no espaço da União Europeia, esta estratégia de nós nos especializarmos, na minha opinião, é que faz sentido. No dia que nós acharmos que vamos produzir tudo em Portugal e que tivéssemos que sair da União Europeia, passaríamos fome. Ou seja, aconteceria-nos o mesmo que aconteceu à Albânia há uns anos, que o país se isolou e de um momento para o outro não tinha dinheiro para comida, para combustíveis, tiveram que passar a andar a pé. Portanto, isso não é um cenário que esteja em cima da mesa, mas nós devemos ser, na minha perspectiva, devemos ser inteligentes, devemos privilegiar aqueles produtos e produções que temos condições de solos e de clima para os produzir e os outros importar. Isto é a chamada água implícita, que é uma discussão que existe se quanto à água, porque parece que falta, que é um tema. O que acontece é a grande maioria dos alimentos, a maior parte da constituição dos alimentos é a água, exceto os que sejam secos, que têm 5, 6%, mas se tivermos frutos temos 80%. Esse era um dos temas que nós íamos, entretanto, entrar, mas podemos entrar já sobre a importância do tema da água na agricultura. Da água, pronto. Sem água não é possível fazer agricultura, nem é possível fazer floresta, porque a fisiologia das plantas assenta na água. Nós em Portugal temos um falso problema, que é nós não temos falta de água, nós temos má distribuição geográfica da água, ou seja, chove a mais a norte e de menos a sul. E depois temos um outro problema da distribuição temporal. Isto é, chove sobretudo no inverno, quando a temperatura é baixa e, portanto, as plantas fisiologicamente estão paradas, e depois no verão, quando há temperatura para as plantas se desenvolverem, não temos água. Depois, quando era necessário. Claro. Aqui levantam-se questões de estratégia. Portanto, há aqui uma primeira versão que tem a ver a dizer falta água no sul, portanto mandemos a água do norte para o sul, que são chamados transvases. Estamos a falar de investimentos muito caros. O mínimo que se fala para começar a fazer transvases são 5 mil milhões de euros. O Alqueva custou 2.500 milhões. O início pode chegar aos 8 mil milhões, com um cenário de que se os critérios de Paris não forem cumpridos ou forem muito ultrapassados, corremos o risco de perder 30% da precipitação. Ou seja, de estarmos a criar infraestruturas de transvase que amanhã não tenhamos água. Não é todos os anos, mas em alguns anos já vimos isso em algumas barragens em Espanha. Na minha opinião, nós deveríamos ser mais inteligentes e, como temos o oceano em duas faces do país, optar por outras opções. Não diria serem únicas, mas fazermos dessalinização. Tem alguma parte das culturas agrícolas que tem rentabilidade, que suportam o custo da dessalinização. A dessalinização é cara pela energia, só que nós precisamos de dessalinizar para regar durante o verão, portanto, quando temos sol e podemos ter energia fotovoltaica mais barata. Portanto, na minha opinião, deveria ser construídas pelo menos duas a três dessalinizadoras no Algarve rapidamente. Para dar um exemplo, enquanto nós demorámos um ano para fazer o estudo para a dessalinizadora, os marroquinos construíram a dessalinizadora. Portanto, e o que acontece é, se nós não tivermos água para a agricultura, não temos água para produtos que são de exportações ou de consumo nacional. Temos um risco muito grande, na minha opinião, no Algarve. Por acaso agora choveu, porque o risco que existia anterior a esta chuva
é que em outubro, novembro não existiria água. Ou seja, se não chovesse, qual é o maior risco? Imagine a notícia internacional que o turismo algarvio, o turista não podia tomar banho quando entendesse Falta de água. que teria de O tomar impacto que teria, não é? dia sim, dia não, 2 vezes por semana. Portanto, imaginem o custo reputacional. Eu já nem me refiro à agricultura em si, o custo reputacional que teria. Claro que se discute que os campos de golfe gastam muita água, mas o que é certo é O que também são um abacate. produto turístico, portanto também se pode aproveitar a água das estações de tratamento de águas residuais também para esse fim. É preciso algum cuidado, porque é preciso alguma tecnologia, porque as águas residuais cheiram mal. Uhum. E, portanto, não, tenho muitas dúvidas que sem alguma tecnologia para desodorizar, porque aquilo vai ser obrigado a fazer grandes depósitos, charcas e coisas para essa água, se a desodorização não for adequada, tenho dúvidas que a população aceite estar a viver No espaço. em cidades, em vilas, que à volta têm espaços de armazenamento de água que do ponto de vista, ok, ambiental e sustentabilidade tem a sua justificação, mas no fim do dia o cheiro. Eu posso contar um episódio, por acaso há dias estive no Algarve e, numa prova de motocross e a água que era libertada para evitar que o pó Sim, levantasse era água ok. residual e era Sim. extremamente desagradável e as pessoas ressentiram Portanto, muito esse efeito. Mas nós estávamos aqui a falar um pouco da agricultura e de ser um tema difícil. Um dos motivos que fez com que convidasse o Zé Martino foi porque na escola temos a Semana da Agricultura, portanto a CAP, a Confederação dos Agricultores de Portugal e a Fórum Estudante tentam desmontar, digamos, este tema da agricultura, enviando alguns recursos para as escolas pronto, para explicar um pouco mais da importância da agricultura no bem-estar, sim. porque no fundo o Zé já acabou por falar da importância de termos uma agricultura competitiva e adaptada ao sistema que temos do nosso clima, Mais competitivo e sustentável. sustentável. E da pesquisa que fui fazendo, porque é um tema muito difícil, apesar de termos este tema para trabalhar, encontramos um conceito de agricultura regenerativa, que nós, que sendo um programa de sustentabilidade, ficamos muito mais Sim. despertos para a importância. O Zé acha que nesta região do Douro, do Tâmega e Sousa, da experiência que tem, dos investimentos tem ajudado a colocar em prática. Acha que nós já estamos nesta linha de os agricultores, Estamos, os investidores estão preocupados com o impacto da agricultura no meio ambiente? sim, não, E, isso estão porque assim, primeiro que tudo, os agricultores vivem da atividade, isto é, se as plantas que cultivam não forem possíveis de cultivar, não têm atividade, e portanto isso tem. O que é que tem a ver com a questão da agricultura regenerativa? O princípio da agricultura regenerativa, nós temos que pensar que estamos numa zona de clima mediterrâneo, isto é uma zona que chove, está frio de inverno, tem calor e falta de precipitação, de chuva, de granizo no verão. Estamos numa zona que é muito sensível a alterações climáticas. As alterações climáticas são decorrentes do aumento do teor de dióxido de carbono, mas mais do teor de dióxido de carbono, do teor de metano e de outros gases. E a questão é que é um problema global, ou seja, na Europa, o senhor chamado Franz Timmermans fez lá o Green Deal que assumiu que a Europa ia ser o exemplo a nível mundial de se tratar bem o ambiente. Só que é uma utopia porque a Europa polui menos, mas todos os outros países continuam a poluir ao mesmo nível, ao nível mais elevado, e portanto os gases de efeito de estufa são os mesmos e fazem disparar isso. Portanto, o que é que isto faz?
faz com que, nós estando em clima mediterrâneo e estes gases de efeito de estufa, tenham um efeito sobre a temperatura de subida da temperatura. Os solos, o que faz com que um solo seja fértil é o seu teor em matéria orgânica, ou seja, o seu teor na base, em carbono, nos milhões de micróbios que lá estão, que se alimentam dessa fonte de carbono. E, portanto, o que acontece é que a subida da temperatura acelera o fenómeno da degradação da matéria orgânica por parte dos micro-organismos. A agricultura regenerativa o que faz é um conjunto de práticas culturais que ou atenuam o fenómeno ou tentam eliminá-lo. Que técnicas são essas? Para não subir a temperatura do solo, por exemplo, manter sempre o solo coberto. Uma das técnicas. É essa. A outra é eliminar o menos possível os restolhos, portanto, a matéria orgânica que sobra, enquanto nós, do ponto de vista tradicional, tirávamos uma espiga de milho, depois íamos lá cortar a palha do milho, por aí fora, hoje o mais usual é tira-se o milho e a palha fica lá, é desfeita e é incorporada no terreno. Depois pratica-se um conjunto de sementeiras de ervas, sobretudo à base de leguminosas. As leguminosas têm uma vantagem, conseguem captar o azoto do ar, ou seja, o azoto é o principal elemento químico que é necessário ao crescimento das plantas. Portanto, nós quando falamos em agricultura intensiva, em agricultura química, esquecemos de determinados pontos da história. Por exemplo, a fome desapareceu do mundo, desapareceu, quer dizer, não desapareceu, mas mitigou-se e desapareceu da Europa e dos países desenvolvidos devido a um fenómeno químico que foi um senhor que conseguiu criar um processo de captar o azoto do ar, mesmo utilizando muita energia. E este azoto do ar passou para os adubos azotados que foram aplicados às culturas e que fizeram subir as produções e eliminar a fome. O Zé Martinho estava a falar e estava-me a lembrar de uma conversa que tivemos sobre o termoço. O termoço é um exemplo. Sim, claro. Que poderia ser uma das apostas aqui, por exemplo, na região de Paredes. Sim. Até porque o Zé Martinho esteve ligado, e estamos praticamente no fim do programa, esteve ligado àquele projeto dos hortícolas gigantes, portanto, também do projeto Cá Paredes. De Cá Paredes, para tentar também atrair o turismo e atrair outras pessoas para a agricultura de uma forma diferente. Se calhar alguns conselhos, algumas perspectivas agora para os nossos espectadores. Sim, o que acontece é o seguinte: nós, do ponto de vista do país, neste momento, a principal atividade económica que tem impacto é o turismo. E o turismo está muito ligado a produtos endógenos, a produtos locais, a produtos autóctones. Da proximidade, sim. E, portanto, o que acontece é, isso faz com que esses produtos, sendo diferentes, sendo únicos, também a forma de os cozinhar, de os tratar, faz uma gastronomia única e isso atrai e é diferenciador. Portanto, o caso do termoço, na minha opinião, por exemplo, Felgueiras neste momento, Felgueiras e penso que o Valdo Sousa está com um projeto de promover o milho tradicional, o milho da broa, das variedades autóctones tradicionais, ligando à Ader Sousa, a Cooperativa Terras de Felgueiras. Portanto, e, por exemplo, aqui no termoço, na minha opinião, também deveria acontecer no mesmo. Para quê? Para garantirem determinado preço por quilo de termoço, porque as produtividades são baixas e, portanto, depois não paga os custos. E depois este termoço pode ser colocado na gastronomia, ou seja, ou colocá-lo no restaurante ou colocá-lo no bar, dá-lhe um valor acrescentado. E atrai o turista para experimentar. Atrai turista, atrai dinheiro e depois este dinheiro ou montante é pago a quem produz. Portanto, e é isto que faz coesão territorial e desenvolvimento. Foi isso que se procurou fazer com o Cá Paredes, ou seja,
promover, por exemplo, uma das ações foi o plano das hortícolas gigantes, em que se promoveu uma variedade de abóboras que por norma, se não fizer nada, há 6 7 abóboras que pesam cada uma entre 80 a 120 quilos. Se deixar só uma abóbora por pé, se for devidamente cuidada, pode fazer 300, 400, 500, 1000, 1200. O que é que isto fez? Fez que, por exemplo, que no primeiro ano, em 2019, quando se lançou isto, e que foi feito na Senhora do Salto, foi a maior enchente que há à memória da Senhora do Salto. Ou seja, conseguiu-se com um conjunto vasto Pô, outras de estratégias. pessoas, repare, com duas vantagens. Uma delas, e que me lembro dessa altura, de várias pessoas que me diziam: eu sou de Paredes e nunca tinha vindo à Senhora do Salto, não conhecia. Portanto, Foi teve uma de ir para lá ir. E também pessoas de fora que vinha de que propósito. vieram de propósito à Senhora do Salto. Portanto, é utilizar estes recursos endógenos próprios como fator de De desenvolvimento atração e territorial. depois incorporá-los na gastronomia, no turismo em espaço rural, na cultura, tanto juntar isto é que faz as novas estratégias de Muito bem. desenvolvimento. Nós teríamos aqui imensos assuntos, poderíamos ficar, porque o Zé Martino é um excelente conversador, mas tem a oportunidade de ir lendo os artigos que vai escrevendo na imprensa nacional. Não gostaríamos de terminar sem partilhar a planta Sapiens, um livro que nos tocou, sobre a possibilidade da inteligência nas plantas. Sei que o Zé Martino também é um leitor, mas disse-me que é mais de artigos mais técnicos, mas fica aqui a sugestão, não é recente, mas há sempre um hobby que cada um de nós temos. Eu penso Não, que, isso, no minutinho, Zé Martino, que tipo de hobby que tem para além de ler artigos mais eu, técnicos? eu gosto imenso de ver televisão porque não obriga a tomar decisões. Os meus hobbies são fazer experiências na agricultura. Por exemplo, para vos dar uma ideia, comecei a colher cerejas em Gondomar há 15 dias e vou terminar amanhã. Portanto, novas variedades. Fiz um ensaio com 7 variedades, 6 delas tive que as cortar porque não produzem. Portanto, a cerejeira é uma variedade que exige, é uma espécie que exige frio de inverno. São variedades pouco exigentes, obriga a ter cobertura, senão racha. Por exemplo, tenho experiências também com abacateiros, Uhum. tenho também experiências com espargos, tenho experiências com kiwis. Gosto de experimentar esse tipo de coisas e gosto de experimentar no terreno. No terreno. Gosto de observar, do ponto de vista deste livro, há uma coisa que vos chama a atenção, que é a capacidade que a natureza tem de produzir. Isto é, se repararem, se nós tivermos um espaço de utilização urbano entre aspas, não é? Mas que tenhamos uma casa, o acesso à casa, o que seja, não é? Se durante um certo tempo não tivermos um esforço Ele cresce de controlar a parte vegetal, naturalmente. aquilo cresce naturalmente. E portanto, mas, Muito mas bem. também é esse, apesar de nós humanos gostarmos disto a régua esquadro, é esse o ponto que faz com que o planeta Terra seja produtivo. Porquê? Porque vivemos todos das plantas, da fotossíntese, do, Muito bem. do oxigênio que produz, da matéria orgânica que gera. Há só um ponto que eu gostava de chamar a atenção relativamente à agricultura regenerativa. Há um movimento internacional que se conseguirmos subir o teor de matéria orgânica do solo 2 por mil ao ano, do ponto de vista dos Sim, países, é o projeto. absorvíamos todos os gases de efeito de estufa. Porquê? Porque a capacidade
que o solo tem na matéria orgânica de absorver o carbono das fontes mais poderosas que existem. Fica aqui um desafio, porque o 2 por mil é um bom slogan na área do solo e da agricultura. Ficaríamos, como disse aqui, a tarde toda. Se calhar teremos que voltar a convidar o Zé Martino. Uma vez mais, obrigado por Nada, ter estado connosco. o gosto é que é meu. E eu prometo que vou seguir os artigos todos do Zé Martino e muito obrigado por ter estado presente e até para a próxima. Obrigado, foi um gosto. Até à próxima.